Glória a Deus, meus queridos amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Bom, neste dia 11, segunda-feira, eu gostaria de compartilhar com meus irmãos um pequeno estudo, de um livro que tem por tema O Evangelho Encoberto. Este livro é de David W. Dia. É um livro interessante, eu já li este livro, E ele tem alguns tópicos que eu gostaria de ler. A publicação dele é do Ministério Grão de Trigo. Aleluia. Ele tem o seu índice, tem o Evangelho Encoberto, a Vida Nova, outros problemas de traduções, fé verdadeira e transformação. Então ele tem 5 subtópicos, E a gente tem o prefácio. Então eu gostaria de, junto com os irmãos, aleluia, ler, este livro. Eu vou ler e, de acordo com aquilo que o Espírito Santo me der o entendimento, eu gostaria de passar para os irmãos, para a gente juntos aprender. Eu fiz apenas uma leitura deste livro e agora eu quero acompanhar, junto com os irmãos novamente. Estava aqui neste dia lendo a minha Bíblia e Deus me tocou de eu fazer um pequeno estudo. Talvez seja algo bem demorado, porque o livro ele tem uma certa coisa, ele é bem grosso, ele tem, na verdade, deixa eu dar quantas páginas esse livro tem. Ele tem, na verdade, 87 páginas. E nós vamos, então, dissecar, irmão. Vai ser áudio, A minha voz eu vou lendo, e aí algumas coisas eu vou buscar dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, para a glória do Senhor. Vamos orar e pedir ajuda ao Espírito Santo. Pai maravilhoso, santo, bendito, nesta hora eu entro na Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Quero pedir a Ti a Tua graça, o Teu favor, a Tua ajuda, Pai, para que juntos possamos, meu Deus, aleluia, falar um pouco deste livro e juntos com os meus irmãos a gente poder aprender e deixar, Senhor, este livro gravado em áudio, se alguém se interessar em lê-lo ou mesmo estudá-lo em áudio, será algo interessante para o crescimento espiritual daquele que assim se desejar se debruçar neste livro. Glória a Deus. O prefácio deste livro, meu querido, amado irmão, diz assim: prefácio. O que está errado? Por que a igreja atual está no estado espiritual tão lamentar? Por que tanto do que está sendo pregado hoje em dia tem tão pouco valor ou até mesmo erros? Porque tão poucos filhos de Deus parecem ter vitória sobre o pecado. Onde está o verdadeiro poder do Evangelho? É possível que estamos sendo enganados? Ou o inimigo teria conseguido esconder do povo de Deus as verdadeiras coisas que Jesus veio fazer? É concebível que exista mais da mensagem do Evangelho do que temos percebido. Este pequeno livro foi escrito para tratar dessas questões extremamente importantes. A segunda vinda de Jesus está muito próxima. Muitos dos artigos de notícias atuais estão cheios de acontecimentos, os quais pronunciam o que a Bíblia tem nos falado sobre os últimos dias. Parece como se nós fôssemos a geração que verá a volta de Jesus e o estabelecimento de seu reino aqui na terra. Contudo, é tempo para a restauração de alguns entendimentos importantes. É tempo para o povo de Deus se voltar para Ele e a sua verdade, de maneira que seja transformado. Que Jesus, em sua graça, conceda que
que este texto possa ser usado para seu propósito eterno. David, aleluia. O nome do autor, né? Eu vou ler, é David W. Deer. Louvado seja Deus. E o índice diz, vamos para o índice, o Evangelho encoberto. O verdadeiro Evangelho, trazido a nós por Jesus Cristo e depois proclamado pelos apóstolos que pregaram sua mensagem, era uma mensagem de poder, era uma mensagem que eles afirmavam ser capaz de mudar pessoas radicalmente, transformando as vidas daqueles que estavam crendo. Era uma mensagem que proclamava que as pessoas podiam ser libertas de quem eram e de onde estavam. Elas podiam ser libertas da tendência humana, natural para o pecado. Elas poderiam ser descorrentadas do domínio dos espíritos malignos. Elas poderiam ser transformadas de glória em glória na imagem do próprio Jesus Cristo. Em resumo, aquela era a mensagem gloriosa e poderosa que produzia uma mudança fundamental, compreensiva e evolucionária em homens e mulheres. Atualmente, em todo o mundo, existem pessoas dizendo que nasceram de novo. Contudo, por alguma razão, esta mudança radical não está acontecendo em muitas destas vidas. Poucos parecem estar experimentando algo tão poderoso e transformador como as Escrituras descrevem. Não estamos vendo milhões de pessoas santas. Em vez disso, pouquíssimos estão sendo radicalmente transformados do que eram antes da convenção. A igreja atual está cheia de indivíduos que não têm vitória sobre o pecado. Suas vidas não estão sendo transformadas. Elas são facilmente influenciadas por espíritos malignos. Ainda que alguns tenham relances de realidade espiritual durante momentos de louvor ou pregação, na maior parte do tempo, suas vidas não estão transbordando com a presença de Deus. Eles não são de fato um povo santo. Eles não estão experimentando a fonte de água viva, enchendo-os completamente com a vida que Jesus proclamou. Aleluia. Louvado seja Deus. Não precisamos pesquisar muito para descobrir que a igreja atual está cheia de pecados, adultério, fornicação, mentira, luxúria, inveja, falta de amor, divisões aflorando, indivíduos com fome de poder sobre os outros, alguns buscando dinheiro para si mesmo, em uma série de outras incontestáveis pecados são comuns. Veja, meu amigo, a qual o autor agora, ele então descreve algumas coisas, e quando nós olhamos, né, meu querido irmão, para a igreja atual, é o que a gente vê, irmãos. São pessoas ali buscando fama, glória, poder, né? Dentro da igreja, a inveja operando, o ódio, o desamor, né? A discórdia, a briga, muitos irmãos pecando, muitos pastores por aí praticando coisas erradas. Então a gente se pergunta, né? Aonde está este poder transformador da palavra de Deus que muitos desses homens que estão dando mau testemunho pregam, se eles mesmos não têm dado um bom testemunho de Cristo na vida deles? Então a gente vê aí, meu querido, algo contraditório, né? Um evangelho totalmente sendo deturpado, onde não há mais a transformação por parte de certos irmãos. É por isso que a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos estar vigiando e orando em todo o tempo para não cairmos em tentação. Jesus Cristo, ele disse, né?
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Por isso nós temos que estar sempre orando. Aleluia. Qual é então o problema? Onde estamos errando? Porque as boas novas pregadas por Jesus não estão funcionando na vida de muitos daqueles que professam ser cristão. Aleluia. Ora, aonde está o problema, meu querido, amado irmão? Será que o problema está na palavra? Não pode estar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, aleluia, ela é espírito e é vida. É o próprio Cristo, a palavra. Louvado seja Deus. E quando nós aqui, meu querido, amado irmão, aleluia, meditamos no Salmo 1, que é o salmo a qual nós temos que fazer como esse salmista, né? Ele vai declarar que o desejo dele é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Salmo 1, no verso 2, né? Eu vou ler ele todo para a gente poder então compreender. Veja o que diz o Salmo 1. Aleluia. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá o seu fruto no tempo apropriado e as suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prosperará. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Meu querido, veja que o caminho do justo, ele é o caminho que conduz ao céu, que conduz à vida eterna, que conduz à salvação. Mas o caminho do ímpio é um caminho de destruição, destruição para si mesmo. Por quê? Porque aquele que anda desgarrado de qualquer jeito, fazendo a sua própria vontade, ele está andando no caminho de morte, no caminho de destruição, meu querido. Louvado seja Deus. Aleluia. E é este evangelho, né, a qual diz o título, Evangelho encoberto. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas nada está oculto que não seja revelado por Deus para nós. Deus nos deixou a sua palavra para que através da sua palavra nós possamos então nos dirigir até Ele. É através do evangelho que nós chegamos a Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, através deste evangelho, nós podemos chegar até Cristo. Através deste evangelho que Jesus nos deixou, nós podemos, aleluia, ter uma vida de comunhão com Deus. Através desta palavra, nós podemos, aleluia, reconhecer, ver o nosso pecado, porque esta palavra, ela vai nos confrontar, ela vai nos mostrar quem verdadeiramente nós somos, se nós somos pessoas que estamos andando no caminho de Deus ou pessoas que estão andando em caminhos de destruição. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meu querido. Então nós vamos, aleluia, com o passar do tempo, né, nesta palavra, nesse ensino aqui, nós vamos então compreender a vontade de Deus para a nossa vida, né? O que verdadeiramente Cristo, Ele deseja de mim e de você. Louvado seja Deus, aleluia. Nós temos que buscar o Espírito Santo, nós temos que buscar a Deus, né? Buscar este novo nascimento através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus.
né? Nicodemos, aliás, ele foi ter de noite, à noite com Jesus, porque ele não queria que alguém o visse, né? Já que ele era um mestre dali da lei, fazia parte ali daqueles homens eruditos, né, da lei, e ele não quis que as pessoas vissem ele com Jesus, como diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro que se ninguém nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou-lhe Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu haver te dito: deveis nascer de novo. O vento sopra aonde quer, tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Em verdade asseguro que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo, não acolhei o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, não se aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Meus queridos amados irmãos, veja, é necessário nascer de novo, aleluia. Mas Nicodemos, sendo mestre em Israel, ele não compreendeu as palavras de Deus, porque essas palavras eram espirituais, e ele perguntou: então será que o homem tem que voltar ao ventre novamente, já sendo velho? Como pode isso acontecer? Ele achava que era necessário o homem voltar ao ventre. Jesus não estava falando de um nascimento através, aleluia, biológico, de um nascimento biológico de um homem, de uma relação entre homem e mulher, mas ele estava falando de um nascimento espiritual através do Espírito Santo. Meu querido, é isso que Deus deseja para mim e para você, que nós viemos nascer de novo, que nós viemos a ser novas criaturas em Cristo Jesus, transformadas pelo poder da sua palavra. E é isso que nós vamos compreender neste livro. É isso que esse primeiro tópico fala. Por que hoje muitos na igreja não estão tendo esse nascimento que tanto a palavra de Deus fala? Será que há algum problema? Será que a pessoa não deseja? É isso que nós temos que olhar para nós, irmãos. Ver como é que nós estamos procedendo diante da palavra de Deus, do nosso testemunho diante dos homens. Nós precisamos desejar nascer de novo, nos corrigir todo dia. Todo dia nós devemos olhar para nós mesmos, não olhar para o pecado do irmão, da irmã, ou de fulano ou de Beltrano, não, meu querido, porque a nossa consciência ela vai nos acusar. Deus não nos colocou aqui para nós acusarmos os outros, julgar os outros, não. Como aquela mulher que foi ali pega em ato de adultério, as pessoas trouxeram ela ali diante de Jesus. Jesus, esta mulher foi pega em ato de adultério, e a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar. E o que é que o Senhor diz? E Jesus
escrevendo na terra, disse: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus fez com que a própria consciência daqueles homens o acusasse. Veja, meu querido, quantos pecados às vezes nós cometemos por palavra, pensamento, olhar ou algum comportamento mau. E muitas das vezes nós não olhamos para nós mesmos e queremos às vezes corrigir os outros sem antes nós nos corrigirmos. É necessário primeiro a gente nascer de novo para que possamos então tirar o cisco do olho de alguém. Não podemos tirar o cisco dos outros se não tirarmos a trave dos nossos próprios olhos, a trave do nosso coração. O pecado muitas das vezes oculto em nós, que escondemos e que precisamos confessar a Cristo para sermos libertos pelo poder da sua palavra. Aleluia. É necessário confissão, meu querido. É necessário arrependimento. É necessário ter uma entrega total a Cristo para que a gente possa então verdadeiramente nascer do poder da palavra de Deus. Meu querido amado, nós iremos dar continuidade a este estudo. Aleluia. Ainda iremos entrar, louvado seja Deus, no segundo subtítulo que diz diluindo o Evangelho. Mas isso nós vamos deixar para um outro dia. Aleluia, pois este livro, como eu disse, ele tem 87 páginas e nós vamos devagarinho. Por então eu quero deixar apenas essa pequena reflexão neste dia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar, sua família, meu querido, amado irmão. Que todo mal sobre sua vida, sobre sua casa, caia por terra. Que a mão do Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Dê o seu like, se inscreva no meu canal. Ajude a palavra de Deus a chegar a outras pessoas para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.